Agora eu vou falar então sobre o Galileu, que é o quarto aí esses personagens importantes para o começo da ciência moderna. O Galileu, conforme eu disse, ele não vai ser tão importante assim no sentido de construir teorias científicas, matemáticas, ou fazer descobertas super fundamentais, diferentemente de Copérnico, ou do Tycho Brahe, ou mesmo do Kepler. Mas ele vai ter uma importância gigantesca de um ponto de vista, digamos, mais político, filosófico e cultural. Ele vai ter, sim, papel para desenvolver ciência em descobertas, por exemplo, que ele vai fazer a respeito dos céus, das observações astronômicas e de alguns experimentos sobre o movimento. Mas o papel mais fundamental mesmo dele vai ser da questão de, digamos assim, disseminar o pensamento da ciência moderna. Bom, o Galileu, ele era um professor na Itália e ele tinha, ele dava aulas e de modo como professor particular, estudava matemática, embora o pai dele quisesse que ele fosse médico e não matemático. E ele vai ter um papel importante porque ele vai, digamos assim, modificar o processo observacional da astronomia. Porque vocês devem lembrar que eu falei, quando eu estava expondo sobre o Tycho Brahe, que o Tycho Brahe ele observava os céus, mas a olho nu. Ou seja, não existia telescópio, não existia luneta. As pessoas, os astrônomos, observavam o céu simplesmente a olho nu. Eles observavam e faziam medidas. Isso vai mudar com o Galileu. Ele vai ser, digamos assim, o primeiro que a gente vai ter notícia de modo mais, digamos assim, de modo mais claro, que vai usar a luneta, o telescópio, para observar os céus. E isso vai causar uma revolução gigantesca. Ao contrário do que se acredita normalmente, muitos acreditam, Galileu não inventou o telescópio. A luneta, o telescópio já existiam, tinham sido criados pelos holandeses e eram usados, mas eram usados normalmente para observar a distância. Por exemplo, você precisava observar os navios se aproximando, ou um general que precisava observar tropas inimigas à distância. Era usado assim, basicamente, ou como forma de divertimento, as pessoas usavam para poder ver o longe. O Galileu que vai modificar isso, fazendo o quê? Fazendo um movimento muito simples. Ele pega o telescópio, a luneta e aponta para o céu. Quando ele aponta para o céu, ocorre uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque ele começa a ver coisas com um telescópio, com a luneta, que antes ninguém conseguia observar. Por quê? Porque eram observações feitas a olho nu. E agora ele começa a ver, por exemplo, que a Lua não é tão regular quanto parecia. Que a Lua ela tem, por exemplo, montanhas, que ela tem profundidades, né? Então ele começa a ver que aquilo ali, que antes acreditava-se que era tudo extremamente perfeito, que aquelas sombras, por exemplo, que se vê na Lua, quando você olha, né, a olho nu, você vê as sombras, aquelas sombras eram causadas por montanhas que existiam na Lua. E mais ainda, quando ele aponta o telescópio dele para Júpiter, ele vai ver que em torno de Júpiter existem uma série de pequenos corpos celestes orbitando, que são o quê? As luas de Júpiter. Então, ele vai começar a descobrir uma realidade astronômica muito diferente da que se tinha até então. E por que isso vai ser importante? Como eu tinha dito para vocês, o Tycho Brahe observou nos céus uma supernova, ou seja, uma estrela que estava morrendo, que tinha explodido, que apareceu nos céus da Terra como se fosse um novo corpo brilhante, que podia ser observado durante o dia. E isso
de certo modo, foi contra a ideia astronômica tradicional na época de que os céus eram imutáveis, porque eles baseavam-se no aristotelismo, e o Aristóteles dizia que o mundo sublunar, que é o mundo onde a gente vive, é um mundo da mutação, é um mundo onde as coisas perecem, enquanto que o mundo lunar e para além da Lua é um mundo imóvel, onde as coisas são eternas. Então, as coisas não mudam para além da Lua. Só que o Tycho Brahe tinha observado a supernova, né? Aquilo ali já trouxe um problema para a teoria tradicional, né? E a observação do Galileu vai trazer mais problema ainda. Por quê? Porque o Galileu observou que a Lua não era perfeita, que a Lua, ao contrário, era muito parecida com a Terra. Digamos assim, que ela tinha montanhas, que ela tinha irregularidades. E mais ainda, ele vai observar que Júpiter possui também planetinhas. E, portanto, aquelas ideias que se tinha na astronomia tradicional, de que existiam apenas 7 planetas, lembre-se que na época eles só conheciam 7 planetas, né? O Urano e Plutão, apesar que Plutão deixou de ser planeta, vão ser descobertos depois, que na verdade existiam muito mais planetas, muito mais corpos celestes que se acreditava. Então o que ele vai começar a defender? Qual vai ser a conclusão que o Galileu vai tirar? E é aí que vai começar a importância do Galileu. A observação que ele fez já era importante, né? Só que nisso o Tycho Brahe também tinha feito. Só que o Tycho Brahe não tinha tirado todas as conclusões da observação que ele fez a respeito da supernova. Quem vai tirar realmente todas as conclusões, defender isso de um modo férreo, é o Galileu. O Galileu vai observar isso e vai começar a defender o quê? Que na verdade aquela ideia do Aristóteles de separação entre o mundo lunar e o mundo sublunar, aquilo não fazia o menor sentido. Não tinha a menor condição de ser sustentado. Que, na verdade, o mundo dito lunar, para além da Lua, ele era tão irregular e imutável quanto o nosso mundo concreto. O que, portanto, a física, digamos assim, do mundo era uma só. Tanto na Terra quanto nos céus. Isso vai trazer um grande problema. Por quê? Porque a ideia de que o mundo para além da Lua, o mundo lunar, era imutável, que vinha lá do Aristóteles, era também um dogma da igreja, né? Você pode imaginar que muita coisa era dogma da igreja, né? A igreja não ficava só na questão de pensar a religião, né? Pensava também o mundo, as questões científicas. Então, isso era um dogma da igreja, né? De que os céus eram imutáveis. Por quê? Porque Deus criou os céus e ele habita lá é imutável. Lá não muda, né? Só que o Galileu, com o telescópio, estava mostrando que não. Aí vai ter uma grande discussão, porque muitos padres da Igreja Católica, lembre, é preciso ter em conta que não era toda a Igreja Católica que defendia esse dogma, que foi contra o Galileu, né? Era uma parte da igreja, só que era uma parte importante ainda, era uma parte poderosa da igreja, sobretudo dos professores, né? da Universidade de Pádua, dos professores que eram padres, que não aceitavam. Então, esses professores vão começar a questionar as conclusões do Galileu. E mais, eles vão começar a questionar o telescópio. Eles vão começar a argumentar de que, na verdade, o que o Galileu estava vendo nos céus era algo que estava sendo criado pelo telescópio. Então, era uma ilusão do telescópio. A gente pode achar isso muito engraçado hoje, né? Você pensar que alguém vai achar que o telescópio está criando aquelas coisas como se fosse uma ilusão, mas você tem que pensar que o telescópio era uma novidade, né? Então, os indivíduos não sabiam exatamente como que aquilo funcionava, como que de fato ocorria o processo óptico, né, de aumentar a visão à distância. Então era perfeitamente cabível para muitos questionar, de fato, do ponto de vista
epistemológico se o conhecimento que você estava tendo através daquele aparelho era correto, era verdadeiro, se não era uma aberração do aparelho. Então, muitos padres, muitos teólogos da Igreja Católica contestavam isso, a ponto de muitos deles se recusarem a ver através do telescópio, né? O Galileu levava o telescópio para demonstração, para que as pessoas pudessem olhar através dele, e muitos padres, muitos teólogos se recusavam a olhar no aparelho. Então, essa questão da observação do telescópio, das conclusões que o Galileu tinha tirado, geraram muito debate numa parte da Igreja Católica que era contra modificar a doutrina tradicional da Igreja, a doutrina de que os céus eram imutáveis. E aí vai gerar um debate gigantesco, porque eles não aceitavam, e vai entrar a questão do heliocentrismo. Então, quer dizer, o heliocentrismo ele é uma das partes desse debate em torno do Galileu. O que realmente pegava era a questão das observações. Por quê? Porque esses padres acreditavam que o céu era imutável e ficavam lá presos ao dogma do Aristóteles. E o Galileu, ele argumentava que se o Aristóteles pudesse utilizar um telescópio e pudesse ver os céus de modo ampliado e ver as coisas que existem nos céus, as montanhas da Lua e os satélites lá em Júpiter, o Aristóteles não teria defendido que o céu era imutável. Em certa medida, o Galileu estava certo, porque o Aristóteles ele falava isso, mas ele falava isso numa época que não existia observação astronômica com telescópio. E o próprio Aristóteles não era astrônomo. O Aristóteles, do ponto de vista científico, o máximo que ele fazia era catalogar animais. Ele gostava muito do que a gente chama hoje de biologia. Mas, do ponto de vista de astronomia, ele não era um astrônomo. Então, o Galileu tinha lá a sua razão no que ele falava. E aí, então, vai entrar a questão do heliocentrismo. Por quê? O Galileu vai pegar a ideia do Copérnico e vai aprimorar a ideia do Copérnico com as observações dele. Então, ele vai começar a defender também o heliocentrismo como uma parte da tese dele em torno das descobertas da ciência moderna, dessa nova ciência que estava surgindo. Acontece que o heliocentrismo, embora já fosse relativamente aceito por uma parte dos teólogos, dos cientistas da Igreja Católica, porque, eu repito, nem todo mundo da Igreja Católica era contra essa nova ciência moderna, era uma parte, mas era uma parte poderosa da Igreja. Esse pessoal dizia, não, o heliocentrismo ele é, na verdade, uma teoria, só que não tem provas definitivas sobre ele. Né? Nós aqui da igreja defendemos o geocentrismo, porque o geocentrismo também é válido. O problema é que o Copérnico, o amigo do Copérnico que publicou o texto do Copérnico, depois que o Copérnico morreu, para poder, digamos assim, tentar evitar muito debate, né, a briga que ele sabia que ia ter diante da publicação, ele incluiu um prefácio no livro do Copérnico, dizendo que o livro era uma hipótese, que o heliocentrismo era uma hipótese. Portanto, que não era exatamente daquele jeito. O Copérnico estava propondo uma hipótese. Isso foi feito, obviamente, quem fez foi o amigo do Copérnico, o Copérnico não tinha escrito esse prefácio. Isso foi feito, obviamente, para tentar diminuir, digamos assim, a rejeição ao livro publicado do Copérnico. Só que isso ficou como se fosse uma hipótese. E o Galileu dizia que não era uma hipótese, era fato, era verdade. E que ele conseguia confirmar isso com as observações que ele estava fazendo com o telescópio. E aí que vai ter todo o imbróglio, que vai começar a questão da Inquisição. A questão da Inquisição não foi tanto pela defesa que o Galileu fazia do heliocentrismo, porque muita gente dentro da Igreja Católica acreditava no heliocentrismo, e o debate em torno do heliocentrismo não era tão problema.
O problema é que o Galileu quis de todo modo que a verdade heliocentrista fosse a única possível. E mais ainda, ele quis de todo modo promover o telescópio como sendo um instrumento efetivamente verdadeiro, contra as críticas dos padres lá da Igreja Católica, né? É aí que ele vai publicar um livro que vai ser digamos assim, um responsável por ampliar essa crise, né, em torno dele, que é esse aqui, ó, que é Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. O Galileu era muito talentoso na escrita, né? Então ele vai publicar esse livro, como vocês podem ver pelo título, justamente para discutir o sistema ptolomaico, ou seja, o sistema geocêntrico, contra o sistema copernicano, o sistema heliocêntrico. Discutir as duas posições. E ali também discutir questões de física em geral e a questão do telescópio. Só que o problema é que ele, no texto, ele coloca dois personagens, que ele faz na forma de diálogo, igual Platão. Ele coloca dois personagens, que é o Segredo, tem dois personagens principais, né? Que é o Salviati e o Simplício. Simplício, pelo próprio nome que vocês estão conseguindo ver, era uma pessoa simplista, uma pessoa ingênua, né? Ignorante. Então, o Simplício, ele defendia o geocentrismo, ele defendia a tese do Ptolomeu, enquanto o Salviati seria como se fosse o porta-voz do Galileu. Só que o pessoal da igreja, quando viu esse texto, quando viu esse livro, ficou furioso. Por quê? Porque o Simplício era representado como uma pessoa quase idiota, quase ignorante. E que muitas vezes o Salviati tinha que ajudar ele com coisas básicas. Então eles se sentiram ofendidos, eles acharam que o Galileu estava zombando deles, né? E para piorar mais ainda, o Galileu, esse pessoal que era inimigo do Galileu, conseguiu convencer o Papa de que, na verdade, o Galileu estaria falando que o Simplício era o próprio Papa, estaria identificando o Simplício com o Papa. O Papa era amigo do Galileu, né? O Galileu não era um cara qualquer, ele tinha amigos na Igreja Católica. E o Papa era um amigo do Galileu, tanto é que o Papa defendia o Galileu durante muito tempo. E até por isso que o Galileu não teve um fim tão trágico quanto o Giordano Bruno. Giordano Bruno foi queimado na fogueira. O Galileu não, por causa dessa ajuda do Papa. Então eles convenceram o Papa de que o Galileu estava passando os limites, né? Que estava zombando deles, que com esse livro, e que estava assombrando até do próprio Papa. E aí abriu-se o processo de Inquisição. E o Galileu acabou sendo condenado no processo da Inquisição, né? A Inquisição, você tinha lá um inquisidor que acabou sendo muito famoso pela ideia que ele vai desenvolver da dupla verdade. Esse inquisidor era o Roberto Bellarmino, que era o chefe da Inquisição Romana. A Inquisição tinha sido criada lá na Idade Média para justamente, digamos assim, proteger, entre aspas, a fé da Igreja Católica. E tinha queimado muita gente na fogueira, como o próprio Giordano Bruno, como eu disse. O Giordano Bruno foi queimado porque ele se recusava a aceitar a existência da Trindade e acreditava que existiam infinitos mundos, mas enfim. Então o Bellarmino foi o responsável por processar o Galileu, então ele era o inimigo feroz do Galileu. E esse Bellarmino, ele desenvolve uma ideia, que é a ideia da dupla verdade, que vai ser uma ideia que vai tentar compatibilizar as descobertas da ciência moderna com as doutrinas, os dogmas da Igreja Católica. Por quê? Porque os caras mais conscientes da Igreja estavam vendo que as doutrinas da Igreja Católica estavam indo para o vinagre. Não tinha como você sustentar aquelas ideias, aqueles dogmas a respeito do geocentrismo, a respeito da eternidade dos céus e outras ideias mais, porque
as evidências científicas estavam se acumulando contra. Então, o que esse Bellarmino desenvolve? Ele desenvolve uma ideia que é o seguinte: existe a verdade científica, que é determinada pela ciência, e existe a verdade religiosa. Então, existe uma espécie de duplicidade. Tá? Existe o conhecimento científico e existe as doutrinas da fé. E o conhecimento científico ele tem um limite. Esse limite é estabelecido pelas próprias doutrinas da fé. Então você pode conhecer a respeito da realidade, não tem problema nenhum. Só que muitos desses conhecimentos tem que tomar como sendo hipóteses, nos momentos que esses conhecimentos forem contra as doutrinas da fé. Né? Então o heliocentrismo era um desses casos. Ele era uma hipótese, né? Porque ele chocava em alguma medida com a doutrina da fé a respeito do geocentrismo. Então não poderia ser afirmado como uma verdade. Teria que ter um limite para a fé. Os cientistas poderiam fazer o que eles quisessem, poderiam pesquisar, desde que não fosse contra a doutrina da fé. E o Galileu, obviamente, com isso, na visão do Bellarmino, estaria indo contra a doutrina da fé, porque estaria afirmando que o heliocentrismo não era uma hipótese, mas sim uma verdade definitiva, e que a própria igreja teria que aceitar isso. Né? Então, o Galileu acabou sendo condenado, né, pela Inquisição. Ele foi condenado à prisão domiciliar. Né? A filha dele cuidou dele pelo resto da vida e teve sorte, né, porque não foi condenado à fogueira, nem à prisão mais rígida, mais rigorosa, e justamente por defender a tese copernicana. Mas não exatamente por causa do heliocentrismo em si mesmo, mas sim porque ele defendia que não era uma hipótese, mas sim a verdade efetiva. Né? E o que vai ficar dessa questão? É justamente o embate entre a ciência moderna e a fé, os dogmas da fé. Né? A ciência moderna, a partir daí, vai cada vez mais trazer mais descobertas que contrariam a religião, sobretudo a religião católica. E, à medida que o tempo vai passando, o poder da igreja vai diminuindo, a religião, a ciência moderna vai ocupando o espaço. Então, esse embate do Galileu com a igreja católica, nesse caso do heliocentrismo, vai servir como uma forma de defesa, digamos assim, filosófica e política da ciência, enquanto um instrumento de determinação da verdade. Porque o que o Galileu estava querendo fazer era justamente mostrar que a ciência, ela de fato descobre a verdade, ela de fato